Talvez você não tenha amado ela. Talvez você só tenha tentado se esconder dentro dela. Porque encarar a própria ausência dói mais do que ser rejeitado. E muitos chamam isso de amor, só porque não sabem dar outro nome ao vazio. Se você já se perdeu tentando ser escolhido, se já moldou sua alma para caber no desejo de alguém, então esse vídeo é para você. O amor para muitos homens não começa com a liberdade, começa com o medo. Medo de não ser suficiente, de ser deixado, de ser esquecido. E é esse medo que molda a performance, a voz que suaviza a raiva, o toque que se antecipa ao incômodo, o cuidado que vira silêncio. Porque a maior tragédia não é ser ignorado, é ser visto por completo e ainda assim não ser escolhido. A masculinidade contemporânea carrega um paradoxo. Ela não está mais presa à brutalidade arquetípica do passado, mas ainda não aprendeu a habitar a própria sensibilidade com verdade. O homem emocionalmente disponível, muitas vezes, é só o novo modelo do homem domesticado. Ele sente, mas comedido. Fala, mas dentro da linguagem aceitável. Ama, mas com medo de parecer frágil demais, intenso demais, humano demais. E no centro desse esforço está a mulher. Ou, mais precisamente, a ideia dela. Não ela como pessoa, mas como espelho, como tela de projeção onde o homem deposita tudo aquilo que não ousa assumir em si. A necessidade de colo, o desejo de validação, a busca por sentido. Ele não quer uma companheira, quer um esconderijo, alguém que o legitime sem exigir mudança, alguém que o veja, mas não o confronte, alguém que o ame, mas dentro dos limites do que ele está disposto a mostrar. Sócrates dizia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, mas há vidas que foram tão bem ajustadas ao olhar do outro que já não sabem mais por onde começar a se examinar. Este vídeo não é sobre culpar ninguém, é sobre reconhecer que talvez você tenha se perdido tentando ser alguém que agradasse o suficiente para não ser deixado. E no fim, foi você quem se deixou primeiro. O silêncio que você sente hoje não é abandono, é o eco da parte de você que ainda não foi vista nem por você mesmo. E talvez, agora, seja a hora de voltar, não para o outro, mas para aquilo que você traiu no caminho entre o desejo de ser amado e o medo de ser inteiro. Você cresceu ouvindo que precisava ser forte, mas ninguém te disse que, para ser aceito, você teria que ser previsível, que sua sensibilidade seria tolerada apenas se coubesse dentro de um molde, e que sua raiva legítima, sua dúvida, seu instinto, teriam que ser enterrados sob a fantasia de um homem pronto, maduro, controlado. Você aprendeu cedo que havia recompensas para quem sabia se conter, e que, ao menor sinal de intensidade, o outro poderia se afastar. Então você virou o herói domesticado, aquele que não incomoda, que ouve mais do que fala, que cede mais do que questiona, que está sempre disponível, mas nunca exigente, e por isso foi considerado confiável, mas também facilmente esquecível. A masculinidade moldada pela aprovação não nasce de uma ideologia, ela nasce do medo, do trauma de ter sido rejeitado por ser demais, do susto de perder alguém que você acreditava precisar, do desejo de finalmente ser escolhido, mesmo que para isso você precise apagar partes suas que um dia já ardiam. A verdade é que você não queria apenas ser amado, você queria ser necessário, porque ser necessário te dava controle. Mas esse controle custou caro. Ele exigiu que você performasse um papel todos os dias e se confundisse com ele. Você virou o cara legal, o cara confiável, o cara que entende tudo. Mas em algum lugar do processo, percebeu que já não sabia mais o que realmente queria. Tudo em você passou a existir em função do outro. Suas palavras, seu tempo, até seu silêncio. Você deixou de ser homem e se tornou reflexo. A masculinidade treinada para ser aceita nunca amadurece de verdade. Ela apenas se adapta. Ela vira adereço emocional, acessório afetivo, presença tolerável, mas não presença transformadora. E isso não é culpa sua. É o que o mundo pediu de você. Mas agora, talvez seja a hora de desobedecer. Porque o homem que só é amado enquanto se molda, nunca é realmente amado. Ele é útil. E a utilidade, cedo ou tarde, cansa. O amor que exige a sua castração simbólica não é amor. É medo fantasiado de vínculo. E o herói que sobreviveu agradando a todos vai precisar morrer, para que um homem real finalmente possa nascer.
Existe um tipo de mulher que não quer te escutar, quer te manter legível. Não por maldade, mas porque foi ensinada a amar o previsível. Ela aprendeu a buscar estabilidade, e a estabilidade que conhece é feita de homens que não transbordam. Homens que oferecem presença, mas não mistério. Que se mostram sensíveis, mas sempre na medida certa. Que dizem o que sentem, mas com palavras organizadas, palatáveis, digeríveis. Você entrou nesse jogo achando que precisava ser compreendido, mas a compreensão que ela oferece exige que você se transforme em explicação. Você não pode apenas sentir, precisa explicar o que sente. Precisa tornar sua raiva aceitável, sua dúvida racional, sua dor estética. Precisa desmontar o caos e apresentar suas ruínas como quem entrega flores. E então você percebe, não está sendo amado, está sendo tolerado. E a tolerância, quando se prolonga demais, se transforma em adaptação. Você começa a suprimir suas perguntas, a controlar seus impulsos, a revisar seus silêncios, e a cada nova adaptação, ela parece gostar mais de você. Mas o você que ela ama já não existe. A verdade é que muitos relacionamentos são baseados na manutenção de uma fantasia. E toda fantasia precisa de limites muito claros para sobreviver. Você não pode transgredir, não pode ser imprevisível, não pode lembrar a ela que você é, acima de tudo, uma presença viva e não um personagem confiável. Ela não quer um homem, quer um reflexo bem editado de segurança. E se você tentar sair desse espelho, ela vai se assustar. Vai dizer que você mudou, que você está confuso, que você se perdeu. Mas talvez, justamente agora, você esteja começando a se encontrar, porque finalmente parou de performar para ser aceito e começou a existir para ser inteiro. O amor que exige que você seja sempre legível não é amor, é consumo afetivo. E você não foi feito para ser consumido. Foi feito para ser tocado, confrontado, sentido. Mas para isso, você vai ter que correr o risco de não agradar, de decepcionar, de ser chamado de distante, de perder a musa para encontrar a sua própria voz. E quando ela não souber mais te ler, quando o seu silêncio deixar de ser romântico e passar a ser presença, ela vai dizer que não te reconhece mais. Talvez, pela primeira vez, isso seja verdade. Existe uma dor pouco nomeada, a de ser real demais para caber em qualquer explicação. Você sente, mas não sabe como traduzir. Você pensa, mas não encontra palavras que façam sentido fora da sua própria cabeça. Você se aproxima, mas há sempre uma barreira, como se fosse necessário se desmontar para ser aceito. E aos poucos, você aprende a fazer exatamente isso. Você se torna legível. Vira o homem que se explica antes de ser perguntado, que oferece contexto antes de ser mal interpretado, que suaviza sua intensidade antes que ela se torne incômoda e que ensaia o próprio silêncio para que ele pareça leve, não indiferente. Esse esforço constante de autotradução vai moldando não só o que você diz, mas o que você sente. Você começa a se censurar por dentro, a sentir só aquilo que possa ser compreendido, a desejar apenas o que não assuste, a existir em função daquilo que o outro é capaz de nomear em você. O problema é que, quanto mais você se ajusta para ser compreendido, mais distante fica de si mesmo. Sua verdade vai sendo editada, condensada, tornada inofensiva. E um dia você percebe, tudo que você sente já passou pelo filtro da aprovação. Nada mais é bruto, vivo, imprevisível. Tudo é palatável. Tudo é tático, tudo é seguro. Mas essa segurança tem um preço, a morte simbólica do seu instinto. Porque o homem que só existe dentro da linguagem do outro já não existe. Ele é uma versão, um boneco emocional treinado para agradar. E não há paixão real em amar um boneco, por mais bonito que ele pareça. A angústia que começa a crescer não é saudade de alguém, é saudade de si mesmo, daquela parte que era confusa, intensa, contraditória, mas viva, a parte que não cabia em frase pronta, que não era politicamente aceitável, que não agradava, mas que era sua. E agora, tudo que resta é o eco de uma presença domesticada. Você ainda está ali, mas tão acessível, tão legível, tão fácil de lidar, que ninguém mais realmente te vê.
Ser compreendido nunca deveria ter custado sua inteireza, mas custou. E o que você chamou de conexão era só condicionamento. Talvez o próximo passo não seja explicar melhor, mas silenciar, não para se esconder, mas para reaparecer onde você se perdeu tentando ser lido demais. Há um tipo de exaustão que não vem do esforço físico, mas da manutenção constante de uma persona. Você se acostumou a ser o homem sensível, maduro, paciente, aquele que entende os silêncios dela, que acolhe as dores dela, que se adapta aos ciclos dela. Mas no fundo, sabe, está sempre em cena. Nunca pode sair do palco, porque quando sai, o afeto desaparece. O mundo moderno recompensa o homem que performa equilíbrio, mas exige que ele não tenha buracos, nem pausas, nem caos. A sensibilidade que te pedem não é verdadeira, é utilitária. Você precisa sentir, mas dentro do ritmo emocional dela. Precisa cuidar, mas sem precisar de cuidado. Precisa ouvir, mas sem nunca exigir ser escutado de verdade. A performance emocional masculina contemporânea virou o novo adestramento. Você pode chorar, desde que seja bonito. Pode se abrir, desde que não fique pesado. Pode se fragilizar, desde que volte ao normal no dia seguinte. Qualquer coisa fora disso se torna emocionalmente disfuncional. E então você se vê tentando manter a imagem de um homem acessível, leve, emocionalmente responsável, mesmo quando está exausto, mesmo quando não aguenta mais se autoeditar, mesmo quando tudo em você grita por silêncio e solidão, porque você aprendeu que, se deixar transparecer a sua densidade real, será rotulado como instável, ou pior, como fraco. Mas o homem que precisa estar sempre emocionalmente disponível não está sendo amado, está sendo usado como contenção. Ele é a rede de segurança de quem não suporta encarar a própria instabilidade, então projeta no outro a obrigação de ser chão constante. E essa obrigação mata. Mata o desejo, mata a espontaneidade, mata a verdade. Você começa a se afastar, não dela, mas de si. Vai desaparecendo em pequenas omissões, em sorrisos ensaiados, em conversas onde você participa, mas não está. Até que um dia percebe, não há mais ninguém por trás da imagem. O vazio que você sente não é porque ela foi embora. É porque você já não sabe onde termina a performance e onde começa você. E no fundo, há uma parte sua que cansou. Cansou de agradar. Cansou de manter o roteiro. Cansou de ter que justificar cada silêncio com uma frase bonita. Talvez agora seja a hora de desapontar, de decepcionar, de sair do papel, porque o homem que vive em cena morre quando o palco se apaga. E você não veio ao mundo para ser plateia do afeto alheio, veio para ser presença, mesmo que isso custe a simpatia de quem só sabia te amar enquanto você atuava. Chega um momento em que explicar já não faz sentido, não porque você se tornou frio ou indiferente, mas porque percebeu que a linguagem que sempre usou para se fazer amar era a mesma que te afastava de si mesmo. A cada frase bem colocada, a cada confissão bem dosada, a cada emoção cuidadosamente verbalizada, você não estava sendo compreendido, estava sendo consumido. Você gastou anos tentando encontrar a palavra certa, o tom certo, o momento certo, para falar o que sentia sem parecer demais, para existir sem incomodar, para ser verdadeiro sem ser rejeitado. E nesse esforço se dissolveu. Mas agora, alguma coisa em você cansou. Cansou de traduzir o que sente para que o outro não se assuste. Cansou de suavizar o próprio caos para que o outro permaneça. Cansou de viver na ilusão de que, se for compreendido o suficiente, será finalmente amado. Porque o amor que depende de tradução constante não é amor, é negociação simbólica. Você começa a silenciar, não como fuga, mas como reconquista. Cada vez que você para de explicar, algo dentro de você se realinha. Você volta a ocupar seu corpo. Volta a escutar o que sente sem precisar justificar. Volta a dizer não, mesmo sabendo que vai ser mal interpretado. Volta a ser presença bruta, não legenda. E então vem o estranhamento. O outro se assusta. Te chama de distante, de frio, de egoísta. Mas o que ele está realmente dizendo é: você parou de se curvar para me manter por perto. Você parou de se editar para caber na minha ideia de amor. Você parou de atuar. Simulation.
você parou, porque a lucidez chegou. E com ela veio a consciência de que o amor que te exige domesticado, previsível e legível não merece ser mantido. Agora, você não precisa mais de um palco, não precisa mais de aprovação, não precisa mais ser o cara que todo mundo entende. Você precisa ser o homem que, mesmo sem ser compreendido, permanece. Permanece em si, mesmo que isso custe companhia, elogios, conforto, porque a liberdade verdadeira não começa quando o outro te aceita. Começa quando você se recusa a continuar se traindo para ser lido como bom o bastante. E nesse silêncio novo, onde não há mais explicações, finalmente, há você. Você passou tanto tempo tentando ser o homem certo que esqueceu de olhar para o homem inteiro. E o que sobrou, depois de tanta moldagem, não foi verdade, foi versão. Versão que agrada, que conquista, que permanece, mas que, aos poucos, se afastou de tudo que não cabia na linguagem do afeto idealizado. Talvez você nunca tenha buscado amor. Talvez você tenha buscado abrigo, um lugar onde sua raiva pudesse ser acalmada, onde sua carência não fosse julgada, onde sua confusão fosse confundida com sensibilidade. E por isso, projetou em cada mulher o papel que nenhuma deveria carregar, o de esconder sua sombra. Você não queria ser amado, queria ser restaurado, queria que ela fizesse por você o que você ainda não teve coragem de fazer consigo, permanecer diante da dor sem se abandonar. Mas nenhum amor verdadeiro pode nascer da omissão do próprio caos, e nenhuma relação saudável pode florescer sobre a promessa de que você será sempre aceito, mesmo que nunca seja inteiro. Amar exige perder, e talvez a perda mais radical seja a da imagem que você construiu para ser mantido. Você pode continuar buscando aprovação, pode seguir sendo o homem que traduz suas emoções, que se adapta ao afeto alheio, que silencia para ser desejado. Mas o preço será sempre o mesmo, se perder um pouco mais, a cada novo aplauso. Ou pode fazer outra escolha, a mais difícil, a mais solitária, a mais real. Parar de fugir, parar de se oferecer como espelho, parar de esperar que alguém nomeie o que você ainda não quis encarar. E finalmente perguntar: quem sou eu, quando não preciso mais ser amado? Para apoiar conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.